A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. A palavra de Deus tem orientação para mim e para você o tempo todo. Estamos trabalhando no livro de Jó. Tenho certeza que do jeito que está sendo bênção para a minha vida, está sendo para a sua. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos ainda no capítulo 31, onde mais uma vez Jó se defende. É um capítulo um pouco extenso. Vamos falar hoje do verso 29 ao 34. Depois vamos para Êxodo 32, do 31 ao 35 e Hebreus 12, 29. O tema é o mesmo da Bíblia. Nunca fui vingativo, nem sovina, nem hipócrita. Jó fala dessas coisas que desagradam a Deus que ele nunca fez. Aí Jó 31, 29. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhe acontecia alguma desgraça. Tem pessoas que ficam. Tem pessoas que fazem oração contrária, jejum, louva, para que alguém saia da igreja, para que alguém não prospere e saia envergonhado. E é todo mundo cego. Onde a Bíblia diz, dê ao próximo que você quer para você. Isso é oração macumbada. Eu conheço alguém que fazia isso e vive igual cigano. De lugar em lugar, sem paz, uma vida financeira medíocre, cheia de problemas no lar, com a família, com os filhos. Cuidado com suas orações, porque Jó fala que nunca fez isso. Nunca fiz uma oração, pedindo a Deus matar-se alguns deles. Quer dizer, às vezes não pede para matar, mas pede para destruir. É maldade do mesmo jeito. Empregados que trabalham para mim, ou trabalhava, sabem que os meus convidados comem à vontade do bom e do melhor. Veja que Jó dava o melhor ao próximo. A Bíblia diz, faça com os outros o que você quer que façam com você. Porque a gente tem que dar o melhor para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Tem pessoas que só dão o melhor se for alguém que chega na sua casa de uma posição mais elevada, um pastor. Para com isso. Deus não faz exceção de pessoa, não. Ele é que dá a cada um suas honras, é Ele. Mas a gente tem que amar a todos, não é por posição. E Jó deixa bem claro que ele fazia o melhor com dignidade. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Quer dizer, ele lutava com dignidade. Ele lutava para fazer o melhor como servo do Senhor. Então ele não entendia toda aquela desgraça na vida dele. Mas só que foi Satanás que disse que se tirasse tudo dele, ele amaldiçoaria Deus. E ele não fez isso. Ele estava questionando, estava doendo, com certeza. Mas ele continuava falando da grandeza de Deus. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas, nem escondi o coração dos meus pecados. Ele disse que jamais encobriu alguma coisa de errado, nem escondeu os seus pecados, Ele era reto, perdão. Ele era íntegro, ele era um homem digno. Mais uma vez, por que tudo aquilo? Porque tem coisas, irmão, que tem que acontecer. Acontece. Agora amanhã a gente vai entender. E eu tenho certeza de que de alguma forma ele entendia muita coisa. Porque pessoas que honravam, que respeitavam, já tinham deixado ele de lado. E ele ali já tinha entendido que fiel na vida dele só Deus. Aí aqui para terminar o 34. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Não fiquei dentro de casa calado, com receio de que zombassem de mim. Por que ele nunca teve medo? Porque ele não zombava de ninguém. Porque ele tinha uma vida reta diante de Deus. Então, na cabeça dele, aquilo não ia acontecer. Só que muitas vezes a gente acha que nunca vai acontecer e acontece, Acontece traições, acontece coisas onde a gente respeitou, teve carinho pelas pessoas, mas com aquilo a gente aprende, com aquilo a gente amadurece, E eu tenho certeza que com Jó não foi diferente. Mas agora eu vou falar aqui em Êxodo 32 do povo de Deus, que Deus castigou. Porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E a Bíblia diz que há mais cobrança para quem conhece Ele. Tem gente que acha que Deus não cobra do seu povo. Falta ler Bíblia.
Porque aí Jó estava passando por uma situação difícil, a qual Satanás estava fazendo com permissão do Senhor, mas ia dar um basta. Mas veja o que aconteceu aqui em Êxodo 32, a partir do 31 até o 35. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: Este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um deus de ouro e o adoraram. Cuidado com os deuses de ouro. Ah, mas eu não tenho ouro, eu não tenho. Às vezes é um carro de valor que você faz dele um deus. Às vezes é a família, que são os deuses, e não vai para a casa de Deus porque a família está ali. Às vezes sai da mãe um Deus, sua mãe tem que ter respeito, mas o Deus grande e verdadeiro é o Senhor. Cuidado com o que você está fazendo de Deus, que é um pecado terrível. A Bíblia diz que Deus não divide a honra e a glória dele com ninguém. Às vezes é um amigo, idolatra. Cuidado. Por favor, perdoe o pecado deles, porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste o nome dos que são teus. Eu vejo que Moisés era meio bobo. Desculpa a minha sinceridade. Isso é uma opinião minha. Porque Moisés sempre lutando, defendendo, e no final não entrou na terra prometida por conta daquele povo. A gente tem que andar com seriedade, respeitar as pessoas, mas olhar o certo e o errado. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecarem contra mim. Ele quis dizer: Moisés, eu sei quem está certo e quem está errado. O juiz sou eu. Porque não adianta passar uma mão na cabeça de ninguém, porque é parente, porque é amigo, não. Porque Deus vai cobrar. Veja que Moisés é aqui um grande homem, né? Que Deus usou, mas pedindo para o Senhor riscar o nome dele do livro da vida naquele momento, por conta daquele povo. Aí veja o que Deus diz: agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você, porém já está chegando o tempo em que vou castigar este povo pelo seu pecado. Deus é amor, mas é justiça. E era de quem que Deus estava falando? Do povo dele. Por isso, seu Deus castigou Israelita com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Deus não matou naquele momento, mas Deus castigou. Porque eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro para adorar. E como eu já disse, muitas vezes a gente adora tanta coisa e deixa Deus de lado. Cuidado. Porque Jó estava passando por aquilo, mas ia ter livramento e ia ter um basta. Mas aquele povo que fez Jó sofrer, ia chegar a hora deles. Porque Deus é justo. Deus não faz exceção de pessoa, não. Ah, porque tem gente que fala assim do povo do mundo, dos pecadores. Sim, mas a gente também peca. A gente também foi destituído da glória de Deus. Mas a misericórdia dele, na cruz do Calvário, seu Filho, levou todo o nosso pecado. E quando a gente aceita Jesus e se arrepende, a gente estamos justificados pelo Senhor. Mas isso não quer dizer que a mão dele não vai ser contra mim e você se a gente pecar. Vai sim, porque ele é o justo juiz. E veja que esse povo, ele jogou doença. A culpa foi dele, ele é mau? Não. Foi escolha do povo. Foi adoração àquele Deus, onde já tinha experiências gloriosas com o Senhor. Moisés, Deus usava de forma linda, mas só porque estava 40 dias lá, conversando com Deus, ia descer com as tábuas, o povo se endoidou. E muitas vezes o servo de Deus faz isso. Está na casa de Deus e está no mundo. Faz a obra, mas lá fora anda de qualquer jeito. Meu irmão, o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. É muito fácil vir na igreja, louvar, cantar, abraçar todo mundo. É nos outros lugares que a gente tem que fazer a diferença. Porque Daniel vivia na Babilônia, mas a Babilônia não vivia dentro dele. José vivia no Egito, mas o Egito não vivia dentro dele. Então a gente tem que fazer a diferença onde chegar. Porque é o nosso testemunho, as nossas atitudes que vai fazer a diferença. Eu não estou dizendo que você vai deixar de rir, de brincar, de conversar, não, de passear, não. É como andar, como agir em qualquer lugar. Amém? Quer dizer, qualquer lugar onde você sabe, onde lhe cabe, não.
Então lembre-se que Deus cobrou desse povo. Então Deus não ia cobrar daquele povo que estava crucificando alguém que era justo e correto como Jó? Claro que ia. Para terminar, aqui em Hebreus 12, 29 diz o seguinte: porque, na verdade, o nosso Deus é fogo destruidor. Na outra Bíblia minha diz fogo consumidor. Ah, eu estou aterrorizando você dizendo isso? Não. É para a gente andar com os pés no chão. É para a gente entender que nosso Deus é amor, mas é justiça. É para a gente entender que cada dia a gente tem que fugir da aparência do mal. É para a gente entender que a gente tem que andar com retidão. Eu não estou dizendo que eu sou super crente, nem você é. Mas existem coisas que a gente tem que mudar. Não pode ficar naquele negócio. Sabe aquele pecadinho de estimação? Dizendo Deus entende? Ele entende que eu e você não quer mudar. Então vamos mudar. Porque aqui já disse, nunca fui nem vingativo, nem sovina, nem hipócrita. Jó tinha caráter, mas Deus permitiu tudo aquilo que o inimigo fizesse. Mas ia chegar a hora do basta. Então vamos lá com retidão. Porque se com Jó o inimigo fez isso, e com quem dá lugar? E com a gente, se não fechar as brechas, como é que não fica? Não é verdade? Vamos vigiar. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.